Brother! Estamos hoje mais um podcast pronto, falei. E hoje eu tenho uma história muito massa para contar. Na verdade, trouxe uma pessoa muito bacana, ex-metalúrgico, mas que foi aprovado na Polícia Militar, aprovado para delegado na Polícia Civil. Hoje também é professor e tem muitas histórias para contar. Hoje nosso convidado tão especial é Felipe Girardelli. É isso mesmo? Isso mesmo. Boa noite, Joedson. Boa noite, telespectadores do Pronto Falei. É uma honra poder participar do seu programa e ter esse bate-papo descontraído aí para falar um pouquinho da minha história e falar um pouquinho também de carreiras policiais, né? Carreira policial é algo que eu gosto muito, particularmente, né? E já percebi que eu tenho um colega tão parceiro que gosta também quanto, porque hoje delegado da Polícia Civil, mas que já tem uma história também como policial militar. Me conta aí como foi, quanto tempo tem isso? Joedson, na época, nos meados do ano de 2001, eu comecei a trabalhar como metalúrgico, né? Aí eu fiquei 2 anos trabalhando como metalúrgico, fiz o concurso para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, morava lá no sul de Minas, área de região de divisa com o Estado de São Paulo, ali na região de Guaxupé. E o que aconteceu? Eu via, né, a importância do trabalho da Polícia Militar, aquela ideia de preservar vidas, de servir, de proteger, manter a ordem do local, manter uma tranquilidade, fazer com que a população sinta a segurança. Então isso me motivava, né, a procurar algo que fizesse com que eu servisse a população, né? Então eu comecei a estudar e acabei sendo aprovado no concurso da Polícia Militar de Minas Gerais no ano de 2004. Né? Ingressei nos quadros da Polícia Militar de Minas. Então sempre foi um sonho ser policial? Então, no primeiro momento não. No primeiro momento não era um sonho, até porque na época que eu passei, eu fazia um curso técnico em telecomunicações na época, né? Fazia curso técnico no colégio público no estado de São Paulo, né? Numa cidade chamada Mococa, e trabalhava de metalúrgico. Trabalhava o dia inteiro de metalúrgico e à noite ainda fazia esse curso técnico em telecomunicações. Só que surgiu essa oportunidade de fazer o concurso e um colega que fez a minha inscrição, não fui nem eu. Ele falou, não, passa teus dados, vai fazer a prova, você gosta de estudar e tal. Eu falei, rapaz, mas eu trabalho o dia inteiro. Eu saio de casa às 5 horas da manhã, trabalho pesado, do trabalho eu vou para outra cidade, né, para estudar à noite, fazendo curso de técnica e telecomunicações. E o que eu tenho livre é final de semana e às vezes, porque sábado ainda eu quero trabalhar um pouquinho mais para tirar hora extra, né? Trabalhava na indústria e quase não tinha tempo para estudar. Mas aí eu falei, quer saber de uma coisa? Deixa eu tentar, vamos lá. E eu acho bonito a carreira militar, acho muito interessante a parte de hierarquia, disciplina, de proteger, de servir. Eu acho muito interessante e essencial para a sociedade, né? Para manter uma sociedade segura. Eu falei, quer saber de uma coisa? Se é para fazer, vamos fazer bem feito. No final de semana estudar, dediquei bastante, né, o tempo que eu tinha para poder estudar para o concurso. E na época a gente acabou dando tudo certo de ser aprovado, né, ser aprovado em todas as fases. E o concurso da Polícia Militar, né, como a maioria dos concursos policiais, é composto da prova objetiva, tem uma prova dissertativa, na época já tinha a redação, né, que tem até hoje, né. Na minha época que eu entrei no estado de Minas Gerais era ensino médio para ingressar como soldado. Atualmente é ensino superior, já faz alguns anos. Em Minas, né? Em Minas já exige uma graduação, mas na época era ensino médio. E eu lembro que depois que passava na prova objetiva, tinha que fazer a prova física, teste de aptidão física, que existe até hoje, né, para as carreiras policiais. E na época não se falava muito em ter tênis específico para corrida, nada disso. Eu lembro que eu fui com tênis de futebol de salão, fazer minha corrida de 2.400. Não tinha muita noção, a gente não tinha preparatório específico, não tinha tanta informação, a internet ainda era muito restrita, não tinha tantas informações, a gente ainda era limitado, né, no número de informações. Então o que acontece? Eu fui com aquilo ali mesmo, corri, quase quebrei, estourei meus joelhos, mas deu certo de passar. Aí tinha barra e tinha um teste, Joedson, que hoje não existe mais, que é o que me chamava muita atenção, o teste de altura. O que era o teste de altura? O camarada subia lá a altura quase de um poste, né? Subia lá. Aí tinha uma tábua de madeira, mais ou menos dessa largura aqui, que ia até o outro lado, assim, tipo uns 4, 5 metros, né?
que ia até o outro lado, que tinha um poste, assim, você tinha que atravessar aquilo ali. Aí você vai perguntar, tinha um corrimão, alguma coisa assim pra segurar? Não tinha nada, você tinha que andar em cima daquilo. Aí fala, tá, mas tinha uma corda te protegendo, alguma coisa assim, né? Caso caísse, não, era uns colchão velho que deixava lá embaixo. Rapaz. Era uma situação assim E quando você subia lá, a tábua fazia desse jeito, assim, ó. Aí você olhava assim, você olhava, ou vai, ou vai, né? Aí tinha gente que só olhava em cima e já desistia, tinha gente que ia andando devagarzinho. Eu, na hora que eu olhei aquilo, eu falei, que essa coisa, não vou nem olhar pra baixo, deixa eu olhar pra frente e passar. Tinha gente que passava correndo, no desespero. Pra terminar logo. Pra terminar logo. Era um teste. Tanto é que depois de, né, alguns anos, com alguns acidentes que foram ocorrendo, né, eles tiraram. Hoje já não é mais utilizado. Aí tem outras situações assim que a gente vai se recordando, né, das fases do concurso, que são engraçadas. Eu lembro que eu fui fazer o teste de Chateauroux, que é o teste de agilidade, né, que fica um toquinho de um lado, outro toquinho do outro, você sai correndo, passa com a perna num determinado espaço, pega o toquinho, sai correndo, coloca de cá, faz a mesma coisa, tem um tempo para isso. Eu saí correndo tão desesperado no primeiro, não tinha nem treinado direito para aquilo, dei um chute, no toquinho voou longe. Aí o sargento lá que tava aplicando a prova viu que eu tava muito nervoso, falou, calma menino, calma. Vai lá, espera mais um pouquinho para você fazer, porque tinha a segunda chance, né? Mas aí você vai fazer com calma, tranquilo, não precisa... no caso, o reteste era no mesmo dia? Poderia era tudo junto, é. Por exemplo, você tinha duas chances. Se você perdesse na primeira, né? Você fazia a segunda. Aí eu já fiquei preocupado com aquilo, mas aí deu certo. Né, acabou dando tudo certo. Então são essas situações inusitadas que vão acontecendo que a gente se recorda, né? E eu lembro que era muito difícil, porque a minha cidade era muito distante de Belo Horizonte, né? Que era onde fazia a prova as provas finais, psicológico, né? E a apresentação de exames médicos. Então tinha que ir até Belo Horizonte. Eu lembro que era muito difícil, a gente saía de madrugada, era distante, não tinha um ônibus que tinha direto, demorava 12 horas de viagem de ônibus. Então era um negócio assim bem difícil, bem precário, mas com todas as dificuldades, né? A gente foi ultrapassando elas, deu certo, fui chamado. Meu curso de formação na época era 1 ano e meio. Rapaz, um ano e meio? Eu já acho 9 meses na PM muito tempo, porque comparado a outras forças, né? Por exemplo, a gente penitenciário 45 dias. O Polícia Civil hoje aqui... Média de 6 meses. 6 meses. 5 ou 6 meses. O da militar é 9, mas na verdade às vezes chega até 11. Sim. E na tua época foi 1 ano e meio. 1 ano e meio. E a minha questão ainda, que era uma cidade totalmente... Como que eu vou explicar? Difícil de ter acesso comparado à minha região. Dificilmente eu conseguia ir. Eu sei que nesse 1 ano e meio eu fui umas 4 vezes para casa. Eu praticamente fiquei lá onde tinha um curso de formação. E era... Era o Laranjeira. Rapaz, eu vou te falar, viu? O curso era puxado. É 1 ano e meio puxado. Aquele negócio de acordar de manhã, bem cedo, toque de corneta. Aí o pessoal... Alvorada. Não estava bem treinado. Fazia a ordem unida, fazia em horário de almoço, às vezes, aquele sol forte, dando mais ou menos uns 35 graus, e aquele negócio a gente lá fazendo, marchando naquele asfalto quente, com um fuzil antigo, antes usava muito, né, nas instruções. Um mosquetão. Que, e pra, né, às vezes, para quem estiver ouvindo a gente, às vezes sobre a ordem unida, né, que o pessoal ensina pra gente, que é a escola da atenção, que é onde fala sentido, descansar, frente para a direita, frente para a esquerda, frente para a retaguarda. São uma série de movimentos cadenciados que ajudam a gente a ter uma organização para atuar em algumas situações, né? Mas eu lembro que foi um curso puxado, um curso daqueles. Foi tenso. E tem logo no começo eles já fazem logo aquele teste, que lá em Minas eles chamavam do ranca. Alguns lugares chamam de jornada, outros lugares chamam de caminhada. Cada lugar tem um nome, né? E eles já fazem todo mundo acordar 4 horas da manhã, já pega um fardamento antigo, né, surrado para aquilo mesmo, pega um mosquetão, um fuzil antigo,
E primeira coisa, esse mosquetão é tua namorada. Se alguém pegar esse mosquetão teu, você tá de final de semana inteiro. Vai ficar comunicado. E vai ficar na sentinela lá no final de semana inteiro. É a famosa GIM, né? Aqui na Bahia é a famosa GIM, né? Todo curso de formação do soldado tem a famosa GIM. Logo no começo, já pra ver quem que quer ficar naquilo. Pra separar logo. Rapaz, eu lembro que enfiava a cara na lama e tinha que gritar selva dentro da lama, que a cara saía com aquela cara cheia de barro. Mas assim, tem muitas situações que a gente entende depois de um tempo que acaba entendendo, que é para você acabar tendo controle psicológico, controle emocional, você entender que você tem limites, mas que você consegue superar aqueles limites. Então eu lembro que é algo bem cansativo fisicamente e até mentalmente, né? Sim. Correndo, gritando, aí quando você acha que vai descansar, eles jogam bomba de gás lacrimogêneo, bomba de luz e som. Ou seja, você não tem sossego. É, né? isso mesmo. Come ali aquela quantidade certa de comida, né? Necessária apenas. Mas é muito interessante que você também, nesse momento de dificuldade, você acaba criando amigos. Você acaba criando afinidade. Você vai vendo, poxa, eu tô com essa situação aqui que tá complicado. Não era acostumado. Mas tem outros também que estão igual. Então vamos se unir aqui, um vai ajudando o outro de alguma forma. Então isso acaba gerando também esse sentimento de amizade, que é muito positivo e a gente acaba até carregando algumas coisas, né? É uma irmandade que se faz, né? Hoje o militarismo, o curso de formação são seus irmãos, ó, eles se tornam irmãos, porque o contato com naquele pouco tempo, né? Que é 1 ano e meio, mas em relação à vida é um pouco tempo. E se torna um laço de família. E aí eu vou te perguntar, tem contato hoje ainda com os colegas de turma, o GR? Com alguns, né, a gente mantém mais contato, Sim. outros nem tanto, né, infelizmente durante essa jornada, alguns acabaram morrendo, né, por vários motivos de serviço, teve situação de infelizmente suicídio, então infelizmente a gente acaba, né, perdendo alguns colegas por acidente, questões de serviço ou questão de suicídio, a gente infelizmente acaba ocorrendo isso. Mas eu ainda tenho alguns amigos, né, que a gente às vezes eu recebo algumas fotos. Sim. Tem até no meu Instagram, né, depois se puder passar o Instagram aí pra quem quiser seguir. Que eu coloquei até algumas fotos, né, de alguns amigos que lembraram, mandaram a foto. Aí eu lá, né, com a fardamento antigo, abraçado com o mosquetão, no dia dessa atividade mesmo. Então, são lembranças boas e alguns amigos a gente mantém contato, sim. Tem o WhatsApp, né? Tem as redes sociais, Instagram, então a gente acaba se acompanhando. Mas assim, eu tenho algo que me chamou muita atenção nessa história. Além de ir, né, metalúrgico, sem tempo para estudar, mesmo assim correu atrás. Isso daí serve até pro pessoal de casa, porque muitas vezes, eu trabalho no comércio de 8 às 18, não tenho tempo, chego em casa, eu tô cansado. Tá ótimo assim. E se fosse assim, estaria lindo. Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas têm que realmente, né, dar um passo adiante para alcançar algo melhor. Mas a segunda coisa que me chama a atenção é, você ficou quanto tempo na PM? Pronto, na Polícia Militar eu fiquei 12 anos. Foi a cabo? Eu fui soldado, aí aproximadamente 8 anos, eu não lembro se foi 8 ou 9, então eu sei que na época estava transição, hoje em dia parece que é 8. Sim. Né? Eu fui a cabo, né? Aí eu continuei cabo até ingressar na Polícia Civil. Isso que me chama mais atenção, porque assim, quando ingressa em uma unidade, geralmente aquele intuito de estudar acalma mais, e aí vai tirar serviço, vai pegar uma escala, vai ter outros afazeres, vou fazer o que na folga? Vou fazer outras coisas, mas estudar poucas pessoas conseguem. Mas você foi a cabo e continuou estudando e galgou, né, o cargo de delegado da Polícia Civil. Como foi esse processo o interesse de estudar? O que motivou? Edson, eu vou te falar uma coisa. Muitos nãos. A gente recebe às vezes tantos nãos, né? Tantas negativas que uma hora a gente tem que fazer com que esses nãos se transformem em sims. E o que era negativo acaba se transformando em positivo. Cada vez que eu recebia uma negativa, eu pegava aquela aprendizagem e transformava naquilo numa propulsão para conseguir o que eu queria lá na frente. Então o que acontece? Eu passei de cara em concurso de delegado? Não, né? Eu já era concursado na Polícia Militar, era soldado, reprovei na prova de sargento. Reprovei. Eu tentei ir para a Polícia Ambiental, adoro meio ambiente, na época chamava Polícia Florestal, usava aquele chapéu, né? Alguns estados ainda usam aquele chapéu.
igual daquele guarda lá do desenho do Zé Colmeia. Sim. Tinha aquilo lá. Eu achava aquilo maravilhoso, eu era doido para ser policial florestal. Gosto da atividade, gosto eu acho um trabalho muito importante. Fui recusado. Eles não deixaram eu ir para essa área que eu queria. Então, o que aconteceu? Eu tentei ainda o CFO na época de ensino médio, fui reprovado, né? Aí eu pensava em quê, né? O primeiro dia, logo quando eu entrei na faculdade de Direito, né, eu já tinha um objetivo, já era policial militar, eu falei, eu vou ser delegado e vou ser professor de Direito Penal e Processo Penal. Já tinha isso em mente? No primeiro dia. No primeiro dia eu já estava focado com isso aí. Então a faculdade veio depois da PM, do ingresso Isso, na PM. do ingresso na PM, eu já era policial militar quando eu ingressei. Então eu coloquei aquilo como meta, sabe? E aí no meio do caminho eu fui fazendo os concursos. Fiz para sargento, fiz para oficial, fiz para policial rodoviário federal, né? Foi o último de ensino médio. Nós tivemos que ir para Goiânia, que era o lugar mais próximo de se fazer a prova. Aí fui eu e mais 4 camaradas, né? 4 amigos. Dentro de um Palio de 2 portas e sem ar-condicionado. 800 quilômetros de casa. Bom demais. Bom demais. Foi legal que você, né? Rapaz, era risada pra caramba. Fomos 800 quilômetros pra ir, 800 pra voltar, né? Acabei não sendo aprovado, né? Até que tirei uma nota razoável, mas não fui aprovado. Não era meu momento, não estava preparado para isso ainda. E depois, logo quando eu graduei, também fiz agente da Polícia Federal e fui reprovado. Sim. Então, durante a gente toma uma série de reprovações. Tem um dia da prova também, né? Tem um dia da prova. Então, acaba acontecendo de você ser reprovado em alguns concursos e algumas coisas. Só que você, se manter um foco, você falar, eu quero aquilo, você vai conseguir também. Em relação à Polícia Militar, eu tive 2 situações peculiares em relação ao CFO. Logo que o CFO se transformou lá em Minas Gerais, né? É obrigatório para quem é formado em Direito, né, em Minas Gerais, para ser oficial da carreira dos quadros do CFO, tem que ser formado em Direito. O que aconteceu? Eu fiz a prova. E eu fui aprovado na primeira frase, na objetiva, dissertativa, no TAF, no exame psicológico, nos exames médicos, tudo direitinho. Teve exame oral, lá tinha exame oral de direito penal, direito processual penal, direito penal militar, processo penal militar, constitucional e administrativo, se não me falha a memória. Eu peguei, fiz essa prova, tive uma excelente nota na prova oral, fui aprovado em tudo. Aí você vai perguntar, tá, mas você não virou oficial? Não, eu fiquei excedente. Caramba! Eu era o 4º excedente. Aí 2 acabaram desistindo, acho que passaram em outros concursos. Aí ficou faltando 2, mas eu não entrei. Não entrei. Aí adivinha, Joedson, saiu um novo concurso de oficial. Vou fazer de novo. Claro. Tava bem, tava estudando. Tava bem estudando. Pegou o segundo do cadastro de reservas e aí... Agora eu vou arrebentar no agora concurso. vai. Com tudo. Desde a primeira fase, entre os primeiros colocados, estava bem classificado. Veio de novo outro TAF, aí já era o 3º TAF de concurso policial que eu estava fazendo. Show de bola. Tudo bem e tal, nota boa. Chega no dia da prova. No meio desse caminho, só é interessante eu citar uma situação. Eu tinha feito o concurso delegado da Polícia Civil da Bahia e tinha passado na primeira fase. E foi a primeira vez que eu andei de avião na minha vida, foi para fazer o concurso aqui. Nunca tinha andado de avião, não. Morava no interior, cidade pequena, né? Sim. Né? Era mais interiorano, tinha um hábito mais interiorano, né? Que eu tenho até hoje, um hábito interiorano. Então não tinha muito... Foi a primeira vez que eu fui andar de avião. Fiz o concurso aqui na Bahia. Aí eu estava fazendo essas fases do concurso do CFO, né? Chegou na última fase, que era o exame oral, né? Falei, pronto, no último eu bloqueei. Eu tô dentro das vagas aqui, eu tô assim, tipo, sabe aquele negócio, você tá tão confortável, tão sossegado, tão confortável, você fala assim, rapaz, só se explodirem o prédio no dia que eu não vou passar. Né? Não tô bem demais. Tô bem, eu tô sossegado, eu passei no outro concurso de delegado, tal, não sei o que, eu tô bem, tô passando em tudo. Aí o que aconteceu? Eu e o outro colega, que hoje é oficial, amigo meu pessoal, né? Chama Pirroni até, tenente, né? Amigão meu. Sim. Aí o que aconteceu? Nós dois, ele também do interior, nós dois fomos para um hotel próximo o local onde fazia a prova, né? Na Academia da Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte. O que aconteceu? A gente ficou conversando sobre a prova, tal, tava próximo do local, quando a gente viu o horário já estava quase em cima.
E aí, vai pegar carro pra dar volta, trânsito, que nem cidade capital, a gente sabe o jeito que é. Sim. Bora correndo, terno e gravata correndo até lá, né? Bora correndo, aquele negócio todo. Rapaz, eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na porta do local, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Eles falavam que tinha que estar 7 horas para a prova começar às 8 e seria chamado de forma individual. Tava subindo, viu o pessoal assim, como se fosse uma escadaria, assim, o pessoal aqui no alto. Um sargento pega e segura no meu braço, falou: você não vai não. Eu falei: não, mas aqui ó, 7 horas, não, meu relógio é 7h01. Rapaz, mas não começou a prova, é 7 horas, não, meu relógio é 7h01. Aí ficou aquele negócio: não, agora já é 7h02 no meu, 7h03, 7h04. Eu falei: mas eu cheguei 7 horas, eu tenho que entrar. Mas você não vai e tal, aquela agonia toda, aquela história. Eu falei: deixa eu falar com o comandante, né, com o coronel, seja o que for. Aí ele falou: não, quem resolve aqui sou eu. Caramba. Aí eu peguei e falei pra ele, né, eu não tinha me falado que eu era militar ainda, né. Eu falei: eu sou da casa, sou policial, eu cheguei no horário, tudo certinho. Ele falou: se você continuar ponderando, você vai sair daqui preso. Rapaz. Se você é militar, vou te colocar no militar. A sanção vai ser militar também. Eu falei: rapaz, aí eu fiquei naquela agonia. Falei: quer saber de uma coisa? Deixa eu sair pra lá. Aí eu e esse meu colega, a gente correu ainda em Belo Horizonte no fórum, né? Tentou um mandado de segurança ali na hora. O juiz nenhum apreciou, não olhou, deu entrada no mandado de segurança, mas não olharam. O que tinha que fazer? Meia volta, volver, né? Bora pra casa. Mais né? um concurso que bateu na trave, tava garantido, mas por causa de um minuto que tava no relógio dele, tinha uma divergência de 1 minuto. Mas aí eu faço minha meia-culpa porque eu deveria estar no horário adequado. Eu deveria estar no horário. Sim. Eu devia ter chegado 1 hora antes, que eu tivesse chegado 5h30 da manhã lá, né? Melhor 5h30 do que 7 em ponto, que foi o 7-1 pra eu. Rapaz, o que aconteceu no final das contas? Eu peguei e fiquei chateado um bom tempo com isso, né? Natural. Meus colegas que trabalhavam comigo, eles contavam como se eu fosse, né, praticamente aprovado. Eu era bem quisto, né, pelos meus amigos. Eles tudo torciam: pô, vai ser tenente, vai voltar pra cá e tal. Aquela história toda, mas infelizmente não aconteceu. Então acontece um impacto psicológico muito grande. Eu falei: o negócio é o seguinte, eu tenho que seguir, não tem? As coisas vão continuar seguindo, do mesmo jeito. Aí a gente percebe como que são as coisas. Às vezes dá errado uma coisa para dar certo outras. O que continua acontecendo? Eu continuei passando em todas as fases de delegado da Polícia Civil da Bahia. Fase por fase eu fui passando em todas. Eu era um dos primeiros a chegar, viu? Curiosidade, um dos primeiros a chegar eu era... Alguma coisa tinha que levar, né? Alguma experiência. Eu a chegar em tudo, né? Aí o avião, por exemplo, pegava um dia antes, eu já estava lá. Eu já olhava o local, olhava mapa, tal, não sei o quê. Já chegava bem antes, tinha certeza, bom, é aqui mesmo, pronto. Eu já me precavi de tudo quanto foi forma, para não ter erro, para não dar errado. Aí eu fui passando em todas as fases. E aconteceu uma outra coisa interessante, que nesse meio termo, eu fui chamado para dar aula na faculdade que eu formei. Aí, poxa, era um negócio que eu queria. Dar aula, eu fiquei muito feliz, sim, né? Em faculdade, tudo era meu sonho. E estava passando em todas as fases do concurso de delegado, que era o meu sonho. Meu objetivo final era a carreira de delegado. Eu falei: poxa, deu errado uma situação aqui, mas tá dando certo todas as outras situações que eu queria lá no começo. Olha só, fiquei chateado, claro, eu queria ter passado naquele concurso, queria. Mas se eu tivesse passado, eles iam me liberar para eu vir fazer curso de formação de delegado? Iam me liberar para dar aula? Claro que não. Você fica casto ali, né? Você fica ligado àquelas atividades lá da caserna. Você não consegue sair no curso de oficial. Aí acabou dando tudo errado, né? Em relação àquele concurso, para dar certo no outro. Aí eu lembrava, assim, quando eu estava chateado, né? Eu lembro até do meu pai me falando. Meu pai teve uma conversa séria comigo. Ele pegou e falou assim: rapaz, pensa, você queria o que quando você entrou na tua faculdade? Eu falei: eu quero ser professor, quero ser delegado. Eu já tinha isso na minha cabeça: quero ser professor, quero ser delegado. Você está reclamando do quê? Você está achando ruim do quê? Você não percebeu não que antes de eu ter passado em todas as fases, né? Você não percebeu que deu errado um negócio aqui para você dar certo no outro? Aí as coisas foram acontecendo, foi indo. Aí acabou tudo fluindo, tudo se organizando. Hoje já faz 10 anos que eu dou aula em faculdades, né? Realizou 2 sonhos, né? Ao mesmo tempo. E delegado 7 anos, né? Então, 7 anos. Então 19 anos na polícia. 12 com na PM. Policial militar
Isso é muito bacana porque o sonho, na verdade, não mudou. Sim. Né? Ele, na verdade, criou uma outra forma de ser realizado, porque o concurso chegou. Sim. Talvez hoje você teria sido aprovado até nos dois, por conta do como estava se caminhando, né? Sim. E aí, se fosse aprovado nos dois, Eu ia continuaria a perder ser decisão? delegado. Aí você vai perguntar por quê. Eu sou apaixonado pela atividade policial. Sou apaixonado. Adoro polícia. Quem me conhece, quem vê minhas redes sociais. Eu adoro a polícia. Eu vivo aquilo. Só que eu também adoro o direito. O tanto que eu respiro a polícia, eu também respiro o direito penal, respiro o direito processual penal. Então, a minha, né, como o pessoal fala, a minha praia é direito penal, direito processual penal e a atividade policial. Qual é a carreira que eu consigo conciliar as três coisas? Delegado. Acho que das carreiras jurídicas, né, claro, o juiz tem que dominar muito direito penal, processo penal, defensoria pública, promotor, eles têm que dominar, advogados criminais também eles têm que dominar muito, não tenho nem dúvida. Mas delegado, a essência é o direito penal e o direito processual penal. O delegado, né, que se dedica à profissão e tal, ele respira aquilo. Ele acorda pensando em direito penal e processo penal e vai dormir pensando nisso. Então, como eu gosto muito, né, e gosto de dar aula nessa área, eu falei, para mim, a atividade que vai conciliar o que eu gosto também da atividade policial, seria a de delegado. Apesar de muita demanda procedimental, né, a gente nem sempre consegue ir para a rua, né, mas... É uma etapa que venceu e que mudou totalmente, né? Porque deixar de ser PM, como foi essa transição de PM para, até então, delegado da Polícia Civil? Eu tenho muito orgulho de ter sido militar da ativa. Hoje eu já não sou militar da ativa, mas continuo militar. A gente recebe, quando sai da Polícia Militar para assumir outro cargo, né? Eu recebi uma carteira de cabo da Polícia Militar reformado, né? Então eu ainda sou um cabo da Polícia Militar reformado. Mas aí eu afasto das atividades para exercer uma nova função, né, permitido. E o que acontece? Foi muito bom ter essa base no militarismo. Né? Eu gosto muito da atividade da Polícia Militar, é uma atividade muito importante. Ela realiza a prevenção, a ostensividade, mostra que o Estado está presente. A polícia, ainda mais quando ela atua, principalmente militar nesse ponto, de forma comunitária, dá um impacto muito grande na segurança pública, né? Então a Polícia Militar tem uma importância muito grande na sociedade. E eu ter recebido essa base de organização da Polícia Militar, hierarquia, disciplina, uma série de experiências que passamos na Polícia Militar, me ajudou muito, muito. Tanto é que quando eu cheguei na Polícia Civil, tem uma série de diferenças, apesar de ser uma instituição também pautada na hierarquia e na disciplina, tem algumas diferenças estruturais, mas aqueles ensinamentos do militarismo me ajudou muito. Eu consegui, na época, organizar muita coisa. Hoje moldou a pessoa que você se tornou hoje, né? Sim. Porque o militarismo, ele chega e vai cortando as brechas, vai, né, alinhando a pessoa, e eu também considero que se torna um pouco melhor. Hoje, o militar, ele está acostumado mais do que qualquer outra pessoa a chegar no horário, a estar alinhado e pronto para o serviço, e coisa que algumas outras profissões talvez não tenham esse ensinamento que seja tão importante, né? Mas esse tempo todo de soldado, de aí depois veio a questão do cabo, o militar, qual a história mais te chama a atenção assim que você pode compartilhar com a gente? Joedson, foram muitas, mas eu vou citar uma situação assim grave que acabou chamando bastante atenção e que tem até vídeo no YouTube, né? Não está falando da minha atuação específica, mas é uma situação que eu trabalhei como policial militar. Eu trabalhava numa cidade pequena, né? Num destacamento, e lá, chamado Juruáia, interior de Minas, e lá tinha um povoado. Como essas cidades do interior, né? Muitas até cidades maiores têm povoados em zona rural, né? Existe, isso é muito comum. Tinha um povoado lá chamado Mata do Sino. Dava uns 20 quilômetros de estrada de terra para chegar até lá, mais afastado e tal. Teve uma ocorrência que a gente foi chamado que teve um duplo homicídio. O homem, né, que em tese, né, tinha uma noiva, mas já não estava com ela, teve uma crise de ciúmes, pegou essa mulher
E junto já com outro homem, ele ficou dentro de casa esperando e deu mais de 10 facadas nela e mais de 10 facadas nele. Imagina o jeito que não estava o local. Era sangue para todo lado, era muito sangue. Mesmo tendo trabalhado já com vários homicídios, né? E aquela situação chamou a atenção. Muito sangue. Logo os peritos da Polícia Civil foram lá, né? E lá, assim, cidade do interior, a policial militar acaba ajudando o perito, acaba ajudando a fazer investigação, faz tudo. Exerce função de bombeiro. Eu fiz muito salvamento, né? Porque bombeiro até chegar, meu Deus. Sim. Era longe, era a cidade de Alfenas, o Varginha, que era bem longe. Policial militar é bombeiro, é policial, é investigador. Médico. É médico e ainda enfermeiro. faz até o tratamento de SAMU ali e dá os primeiros socorros também, né? Primeiros socorros. Então, em cidade muito pequena, você tem que fazer tudo. Sim. Na época não existia SAMU lá, não tinha, né? Então, o socorro era a polícia militar. Aí, quando nós fomos até o local, e não tinha também delegacia de polícia civil. Atividade policial civil, não tinha nenhum policial civil lotado na cidade. E quando prendia? A gente tinha que levar para a cidade vizinha. Ah, sim. Que é onde ficava o delegado, né? Aí a gente tinha que levar lá para a cidade vizinha, né? Quando prendia alguém. Aí o que acontecia? Eu fui nesse local aí. O que chamou a atenção, que os peritos, né, quando pediram, primeiro o pessoal querendo invadir o local, claro que a gente, né, 2 policiais, num povoado, que nem rádio funcionava direito, celular assim que funciona, isso é novidade, na época não tinha isso, né, aquela dificuldade para conter o povo, que queria entrar numa cena do crime familiar, que queria abraçar corpo e tal, só em 2 policiais. Mas aí, mesmo assim, a gente conseguiu e tal, aí chegou o perito no local, a gente explicou para ele e tal, o perito pediu ajuda, né? Sim. A policial militar também acaba trabalhando como um auxiliar de perito em alguns lugares, né? Lugares mais afastados. A gente foi ajudar tal, na hora que eu ajudei a virar o corpo do homem, né? O perito pediu, a gente ajudou a virar o corpo. Tinha uma faca desse tamanho, encravada no peito dele. Rapaz! Cena pesadíssima, e foi uma cena que eu não esqueci até hoje. Muito sangue. E sabe o que foi o desfecho interessante? Sim. O cara, o autor desse crime, ele não era aquele criminoso contumaz, criminoso perigoso, usuário de droga, traficante, ladrão, nada disso. Era um homem até trabalhador, trabalhava, tinha a rotina dele de trabalho, né? Levava a sério o trabalho dele, ia todo dia pra roça, tudo direitinho, tinha seu, né? Levava as coisas a sério. Eu comecei a conversar com ele não estava local, mas eu comecei a conversar com algumas pessoas que conheciam ele ali do povoado. Olha, fala para ele se entregar, né? Ninguém vai bater nele, sim, ninguém vai atirar nele, matar ele, nada disso. Eu acho que é o melhor caminho, ele é um cidadão de bem. É um cara trabalhador, só que errou nesse momento. Ele só vai ter que pagar por esse erro. Tá aqui meu telefone, eu vou estar trabalhando até tal horário e tal. Ele se entregou quando era 5 horas da manhã, acredita? Rapaz. Ele se entregou, aí eu fui lá, eu falei, ó, tá vendo? Nem algemado foi. Eu falei, eu estou dando minha palavra. Aí eu fui conversando com ele e tal, ele começou a chorar, se arrepender do que ele fez, falou que estava muito nervoso, né? Mas foi um trabalho interessante. Sim. E as cenas fortes, né, que foram visualizadas, que isso daí eu acho que nada apaga na memória essas cenas. Com certeza. E o desfecho que foi legal, que ele acabou sendo preso. Sim. Aí a gente avisou a Polícia Civil, né, na época, e a Polícia Civil foi buscar ele lá na cidade, né, para fazer o procedimento relacionado ao fato. Mas foi um desfecho bem interessante, um caso assim bem inusitado. Entendi. Então, na PM, essa é uma das histórias que mais marcou, essa né? E que marca até hoje, né, se for contar. Verdade. Uhum. E na Civil, hoje continua, né, colecionando momentos, sim, porque agora é uma área diferente, mas na área policial, sim, cada serviço é uma nova experiência, é um novo aprendizado, né, vira a chave todo dia, você aprende sempre algo novo. Mas de situação bem atenuante em relação ao perigo de vida. Na atividade policial, nós estamos sujeitos o tempo inteiro, né, a deparar com situações que trazem perigo para a nossa integridade, né? Então, o policial ele tem que agir com uma cautela para ele e para outras pessoas, né? Já aconteceram situações de ter... Uma situação que me chama a atenção na Polícia Militar foi quando estávamos fazendo blitz, eu e um colega meu, blitz de trânsito também. Sim.
Um colega meu, ele pegou, deu sinal de ordem de parada, braço pro lado, mandou o veículo encostar, o veículo acelerou para cima dele. Ele teve que sair, né? Aí realizou um disparo de arma de fogo e o veículo veio na minha direção. O motorista estava embriagado, veio na minha direção, jogando o veículo em cima. Aí eu peguei, né? Na época eu tava bem de pontaria, dei 3 tiros. Pum, pum, pum. Acertei o pneu, né? Acertei o pneu certinho do carro. O que aconteceu? O carro parou, a gente conseguiu fazer a prisão dele. Conseguiu fazer a prisão dele, tudo direitinho e tal. Apresentou lá pro delegado. O delegado na época atuou ele como tentativa de homicídio. O delegado foi, né? Sim. E porque também era uma situação de tentativa de homicídio. O carro naquele momento se tornou uma arma, né? Se tornou uma arma. E a gente ainda, né, ele teve sorte que a gente utilizou a arma para parar o veículo e conseguir pegar ele, né? Então foi uma situação que a gente passou um risco. Com certeza. E na verdade, até essa semana teve uma situação com a polícia militar, ela estava encostada, fazendo uma espécie de blitz, né? Quando direcionou um veículo para parar, passou por cima do policial, jogou o policial para cima e assim... É uma situação que deixa sequelas no policial que está ali e fazendo o seu trabalho acaba ocorrendo. Os policiais já morreram assim, sim. Né? É triste. Essa triste. Situação é bem complicada, é bem delicada. Mas como é o dia a dia hoje de delegado? Pronto. Rapaz, trabalho, viu? É muito trabalho, é muita coisa para resolver, porque o delegado ele tem que cuidar. Tanto, no caso do delegado titular, tanto da parte administrativa, né, em relação aos policiais, como da parte jurídica dos procedimentos. Quando é registrado um boletim de ocorrência, seja do fato que for, você tem que dar uma destinação, né? E daquele boletim de ocorrência, você tem que analisar qual tipo de crime. O que fazer? Vai fazer um inquérito policial? Vai fazer um TCO? Teve uma apresentação da Polícia Militar ou da Polícia Civil? Vai fazer o auto de prisão em flagrante? Não vai fazer o auto de prisão em flagrante? Se fizer, como que vai seguir? Durante o inquérito, né? Um crime nunca é igual ao outro. Durante o inquérito pode ter uma representação por preventiva, por temporária, busca, apreensão, quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, né? Então você tem que analisar e depois que vierem essas informações, você tem que pegar e utilizar aquelas informações no contexto, junto com outras provas que você colhe para tentar formar um caderno investigatório que seja o suficiente para que o Ministério Público depois possa oferecer a denúncia. Então isso é o que eu brinco, né? Falo para todo mundo, o inquérito policial é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. E você vai tendo algumas peças que você vai tentando montar para saber o que aconteceu naquela situação, né? Então a complexidade disso, né, a demanda também, até pelo número de crimes que existem, é muito grande, é muito intensa, né? Então tem horas ali que você tem que fica ali 5, 6 horas ali focado naquela situação para ver como que vai se resolver. Isso ao mesmo tempo chegando cada hora uma pessoa. Doutor, aconteceu isso. Doutor, aconteceu aquilo. Ó, fulano não sei o que quer falar contigo. Pô, mas não consegue. É um negócio assim que eu falo para todo mundo. Eu saio para trabalhar, eu não sei o que eu vou me deparar no trabalho. Sim. Todo dia é um dia diferente. Todo dia é um dia diferente. E eu exerço função de delegado titular, né? Já faz um tempo. E então aí você acaba tendo mais funções, né? Mais funções, mais responsabilidades. E ainda assim, encontra o tempinho ainda para ir pra rua? Rapaz, quando a gente organiza algumas operações, né? Consegue mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, sim, eu vou. Eu gosto de ir acompanhando a equipe. Até porque, né, muitos anos, né, atuando na rua como policial militar. Depois como policial civil também, já participei de muitas operações, gosto, né, dessa atividade. Então é importante você estar com a equipe, você estar mostrando ali que você também está empenhado, interessado. Sim. E é gratificante quando você consegue prender um homicida, um traficante, um estuprador, um ladrão. Sim. É importante fazer esse tipo de prisão, porque a sociedade tem que entender que tem quem proteja ela, né? Que não é assim, cometer crime vai ficar por isso mesmo. Não pode ser assim. Senão você acaba incentivando atividades criminosas e não é o objetivo, né? Então, eu acho que na verdade fecha a minha próxima pergunta, que seria: o que te motiva a trabalhar todos os dias, todos esses 19 anos, pela segurança pública? Olha, é aquela ideia, servir e proteger. Não tem nada mais gratificante do que você fazer seu trabalho, fazer bem feito, fazer com amor, fazer com cuidado,
fazer como se você estivesse cuidando do problema do outro, como se fosse problema seu. E você vê o resultado. É muito gratificante, por exemplo, quando você vê um indivíduo que roubou uma senhora de 50 anos, colocou a arma na cabeça dela, chutou ela no chão, roubou o celular dela, roubou a motocicleta dela, você vê ele preso. Peraí, a gente se costuma ter um foco, né, muito relacionado em quem cometeu o crime. Peraí, eu acho que a vítima e o foco que tem que ocorrer é em relação àquela pessoa que sofreu com o crime, que é a vítima. A vítima que tem que ser a mais protegida, a vítima foi a fragilizada, né? É muito triste quando a gente acaba vendo que um cidadão, uma pessoa de bem, saiu para trabalhar, né? Trabalhou aí anos, comprou uma motocicleta, um veículo, comprou um celular, né? Saiu cedo para ir trabalhar, aí chega um indivíduo, coloca a arma na cabeça daquela pessoa, chama ela de vagabundo, né? Toma o aparelho dela, às vezes agride, às vezes atira nela, às vezes bate nela e acha que vai ficar impune. Eu acho que acaba fragilizando uma sociedade. Então você acaba, se você não der uma resposta em relação a isso, acaba estimulando quem gosta de cometer crime a continuar cometendo crime e quem gosta de trabalhar acaba sendo desestimulado. Peraí, eu vou trabalhar para vir um camarada colocar a arma na minha cabeça e tomar meu celular, por exemplo. Então são situações que a gente tem essa alegria de quando você vê que um indivíduo desse, né, foi preso, que ele vai ter a devida punição. Quando a polícia militar, por exemplo, apresenta alguém flagrante por esses casos, eu acho ótimo. Eu já a primeira coisa que eu falo para os policiais, parabéns, né? Eu sinto como se eu estivesse na rua ali com eles. Vibra junto. Eu vibro com eles e falo, se depender de mim, não vai sair, né? Claro, a gente faz ótimo polícia flagrante, só que não depende só da gente, né? Às vezes, né? Para manter preso. Mas aí os policiais militares até acham interessante, que eu já pego logo vítima, eu já ponho o cara junto com outros para fazer o reconhecimento pessoal, tiro foto, faço procedimento filmado, tudo no padrão. Eu quero ver chegar na justiça e a vítima ou o advogado falar que não foi reconhecido. Porque tem uma série de quebra-cabeça, né? Como eu estava comentando. Para fechar uma situação que não tem certeza, a vítima tá lá, tem tudo, mas assim, tem todo o trabalho da delegacia, do delegado, para montar e aí entregar pro juiz, e aí vai vir o Ministério Público também fazer toda a parte dele, mas que ocorra a justiça. Mas para que mesmo que a justiça seja feita, é necessário um empenho, não só de quem prender, né, mas de quem receber, que é a parte também da Polícia Civil. Eu acho muito interessante, na verdade, eu pessoalmente, sua história me motiva. Obrigado. Porque percebemos o quanto é importante tanto o lado do estudo quanto o lado de crescimento profissional, pessoal, porque também fez uma pessoa melhor, também trouxe, né, acarretou em melhorias e traz um bem hoje enorme que é para a sociedade, que é o principal recebedor, né, de tudo isso, de todo esse empenho. E eu queria convidar, deixar uma mensagem de motivação para a galera que estuda, que deseja seguir o concurso de delegado, de polícia militar, de polícia civil, qualquer área de segurança pública, e às vezes até em outro concurso, né? Que tantos concursos abrindo, né? Todo ano novos concursos, e eu acho que a mensagem de motivação é o que fica. Pronto. Aí naquela câmera, né? Pronto. Vamos deixar uma mensagem bem simples, mas o que eu peço é que você que tem um sonho, que tenha força, que tenha dedicação, que tenha foco nos seus objetivos. Não desista. Adversidades existem. Para você, para mim, todo mundo tem uma história. E você que vai fazer a trajetória da sua história. Você vai decidir onde você quer chegar. Não interessa qual que é a sua dificuldade no momento. Dificuldades, elas existem para serem superadas. E eu tenho certeza que se você se dedicar e tiver foco nos seus objetivos, você vai conseguir, independentemente de quem seja. Espero que você consiga seus objetivos e lute pelos seus ideais e pelos seus sonhos. E acredite que com fé você vai realizar seus sonhos. Pronto, velho. Falou bem, e eu acho que isso daí é o que deixa a nossa marca, deixa a nossa história. É incentivar o próximo, porque, e ainda, além disso tudo, você encontra um tempinho ainda para ser um professor, né? Que para quem não segue, também professor do Portal Ápice, né?
E também tem o canal no YouTube, o Portal Jurisprudência, que também incentiva outras pessoas a estudarem. Esse tempo todo, aí agora eu queria te perguntar, é realização pessoal? Muita realização pessoal. Como eu disse, eu tinha 2 sonhos, né? Ser delegado de polícia, mas não ser um delegado de polícia, ou como tem profissionais bons e ruins em todas as áreas. Sim. Todas, sem exceção, né? Seja na política, seja na medicina, seja na área policial, seja na área comercial, seja na área empresarial, seja o que for, né? No meio acadêmico. Tem bons e maus profissionais. O meu sonho é fazer da melhor forma as 2 profissões. Tanto como delegado, como professor. Era meu sonho. E eu hoje, profissionalmente, sou realizado. Porque eu faço o que eu gosto. Eu acordo pensando no meu trabalho, eu vou dormir pensando no meu trabalho. Eu trabalho muitas horas, além do que horas que eu nunca fui pago e nunca serei pago. Mas eu serei pago por quê? Pela minha própria motivação. E serei pago em saber que eu estou fazendo o melhor para a sociedade. Então isso não tem preço, né? E a gente acaba querendo tentando criar uma sociedade um pouco mais segura, um pouco melhor para todos nós. E quando vê um aluno, né, e esse aluno passou em um concurso, a satisfação, sim, né? Muitos, eu sou 10 anos, né, professor de faculdades. Comecei dando aula em Minas, né, e daqui na Bahia eu já dei aula em Santo Antônio, dou aula, né, em Santo Antônio, Cruz das Almas, em Feira de Santana, dei aula há alguns anos. Então, hoje eu tenho alunos já aprovados no concurso da Polícia Militar, muitos, né? Até porque eu tenho curso preparatório, né? O Portal Ápice de Carreiras Policiais. E também tenho alunos aprovados para delegado da Polícia Civil, delegado da Polícia Federal, juiz, promotor, né? Advogados vários. É até interessante, estou na delegacia, sempre chega um aluno, ô professor, advogado, né? Porque eu sou professor dele, ele pode ser juiz, que ele vai falar o professor. Vai continuar sendo. E é muito bonito quando a gente recebe essa deferência, esse carinho, né? E ver que aquela pessoa que de alguma forma a gente incentivou, tá ali. E eles chegam e falam, professor, eu lembro que na minha prova da OAB, na minha prova do concurso, que era aquilo que o senhor falou na sala de aula, isso me ajudou a eu passar. Eu lembro que o senhor contava algumas histórias motivacionais, que nos fez muito bem. Então, isso não tem preço. Também é algo muito, muito bonito, muito, muito proveitoso, né? Eu agradeço muito, né, o seu tempo, disponibilidade e o prazer, né, de contar a história. Eu vejo que brilha no olho a questão de ser um policial, já foi um policial militar e considera, né, porque continua sendo, porque é um cabo hoje reformado, é um cabo reformado. Cabo é cabo, né? Cabo é cabo. Quando o homem é cabo, esqueça, é cabo. Então, assim, cabo, delegado, professor, e realiza os sonhos de outras pessoas. Agradeço muito. Um prazerzão estar aqui contigo. E espero vir mais vezes para contar novas histórias, desfrutar, na verdade, do conhecimento. E vai ser sempre bom estar contigo. Foi uma honra, Joedson. Se permitir, eu posso só falar as redes sociais? Sim, claro. Pronto. No Instagram tem o @Portal Jurisprudência e também tem o @Portal Ápice, que é do curso preparatório. Eu sempre coloco algumas dicas, tem algumas coisas motivacionais lá, bem legal. Aqui em Santo Antônio de Jesus tem o curso Portal Ápice para carreiras policiais e eu tenho um canal no YouTube chamado Portal Jurisprudência. Tem alguns vídeos curtos, né, sobre temas jurídicos, meus e de alguns alunos. A gente sempre faz um projeto acadêmico bem legal nesse sentido. Então, para quem tiver interesse, né, seguir as nossas redes, e tem o site. Eu tenho site de conteúdo jurídico também, que é o www.portaljurisprudencia.com.br, também, que é um site que a gente aí que tem material gratuito, que colabora também com quem está estudando. Pronto, pode deixar que a gente vai colocar aqui embaixo, e aí na descrição do vídeo, vocês vão conhecer um pouco mais, né, além dessa conversa aqui, continuar seguindo, e eu tenho certeza vai ter ótimas dicas para alimentar ainda mais o desejo de um concurseiro, que hoje é profissão, hoje é concurseiro. Isso. E vai alimentar e vai conseguir, na verdade, a pessoa tem que ter um empenho. Se tiver um empenho, com certeza vai conseguir galgar o sucesso. Valeu, gente. Ficamos por aqui. Para você que nos acompanhou, siga-nos no Instagram. Não posso deixar, né? Hoje é o merchan. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. E estamos aqui o tempo todo. Semana que vem tem mais vídeos, então fica com a gente, tá bom? Pronto, velho, falei. Hoje ficamos por aqui com o Dr. Felipe Girardelli. E ficamos por aqui, mas semana que vem tem mais.